E aí pessoal, tudo beleza? Dando sequência às nossas aulas, hoje terceira aula aí. Agora a gente vai iniciar a física de verdade. A gente estudou nas duas primeiras aulas uma relação um pouco mais um contexto histórico e um pouco de tratamento de dados. Agora a gente vai chegar com a física pura, a física de verdade mesmo, com a parte do iniciando os estudos dos movimentos aí que a gente vai ter. Então, na relação dos estudos do movimento, a relação mais básica, a gente tem mais simples, o início nosso, vai ser dentro do movimento retilíneo uniforme. A gente vai entender um pouco mais desse conceito da relação da uniformidade desse movimento no chamado MRU, certo? Então, para iniciar isso, lembrando aí de você já tem que ter assistido a primeira e a segunda aula para entender um pouco mais de alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui, principalmente sobre unidades, conversões e tudo mais, que isso eu vou dar sequência aqui agora a partir daqueles pontos, beleza? Então, seguindo aí, no movimento retilíneo uniforme, a gente vai trabalhar o quê? A velocidade. Então, a gente vai trabalhar o conceito de velocidade, que para nós vai ser a letra V, beleza? Tudo em torno vai ser em relação à velocidade. Então a gente vai ter certas variáveis aí, olha, escuta a palavra, variáveis, situações que vão variar. Entre elas a gente vai ter uma variação de espaço, que para nós vai ser o ΔS, e teremos também uma variação de tempo, certo? Que para nós vai ser o ΔT. E lembrando desses conceitos no movimento retilíneo uniforme, a gente vai trabalhar essas três grandezas aqui, ok? Lembrando, o que quer dizer uma variação? A letrinha do delta aqui, antes do espaço, antes do tempo, ou antes de qualquer situação que você for trabalhar. Variação é uma representação matemática que a gente tem de uma situação final menos uma situação inicial. Então, quando eu falo que eu tenho uma variação de espaço, eu estou querendo dizer que a minha variação de espaço, ela é o nosso espaço final menos o espaço inicial. E a minha variação de tempo é o meu tempo. A minha variação de tempo, ela é o meu tempo final menos meu tempo inicial, certo? Há algumas representações que a gente faz que podem ser feitas. Tem gente que fala tempo final menos tempo inicial. Outros estão usando dessa maneira, que é o T sem nada, com o T0 representando o tempo inicial. E isso não tem problema, são relações de notação que cada livro, que cada situação apresenta de uma certa forma. Você não precisa preocupar com isso. Tenta aprender de uma certa maneira, tenta montar uma relação e a partir de dos vestibulares que vocês vão trabalhar, do Enem, você usa isso de parâmetro para você saber. Mas o importante você tem que saber é uma relação final menos uma relação inicial. Porque a gente vai ver vários tipos de variações aí. Variação de entalpia, variação de temperatura, entre tantas outras aí. Mas agora a gente vai focar mais nessas situações aqui. Beleza? Então o que a gente já viu até agora? Que o movimento uniforme, ele vai trabalhar exatamente com essas três situações. A gente vai ter a relação dele com os outros tipos de movimento. Lembrando que os movimentos principais que a gente vai ver agora de começo, todas as outras são variáveis desses movimentos, é o movimento uniforme e o movimento variado, certo? No movimento variado a gente vai ter a aceleração, e isso vai ficar para a próxima aula. Então aqui a gente não vai trabalhar com o conceito de aceleração. Isso é uma coisa importante. No movimento retilíneo uniforme a gente não tem aceleração. Porque a uniformidade no movimento vem exatamente da uniformidade da velocidade, onde a nossa velocidade ela vai ser constante. CTE é a abreviação de constante. Então a gente vai ter uma relação que a gente não vai alterar a velocidade de um sistema. E onde matematicamente a gente consegue definir velocidade pela razão entre o espaço e o tempo. Lembrando de novo, o que é esse termo razão? Razão não é nada mais que a divisão entre a variação de espaço pela variação de tempo. Essa é a regra geral que a gente tem na velocidade. E lembrando que a nossa variação de espaço, a gente tem qualquer submúltiplo aí da relação do metro, da escala do metro, que a gente pode medir comprimento. Então a velocidade ela pode ser em metros, o espaço da velocidade pode ser em metros, em quilômetros, em hectômetros, dependendo da situação aí.
como o nosso tempo também, qualquer variável de tempo que a gente tem, que é segundo, minuto, hora, e aí vai embora, certo? Então é importante a gente lembrar desses conceitos aí. E a nossa fórmula é uma razãozinha, é uma fórmula simples, uma fórmula de 3 variáveis que a gente vai estar, que a gente pode ter uma fórmula dela expandida, a fórmula aberta que a gente fala, que essa fórmula aberta, ela pode ser definida como a velocidade sendo igual o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial daquela situação, certo? Essa aqui é a relação principal que a gente vai ter, ok? Beleza, até então? Vamos fazer um pequeno exemplo sobre esses conceitos aqui. Então, pessoal, dentro do estudo da velocidade, a gente tem que prestar atenção em certas situações, principalmente na relação de o que está acontecendo. Lembra na primeira aula como a gente falou que não existe nenhum ponto referencial absoluto? Isso, todo o exercício que você for fazer, ele vai variar de como você está interpretando ou de como que o exercício quer que você interprete. Então, isso é uma situação muito importante, você observar o que está acontecendo. O cara, ele pode, o exercício te joga lá na ideia. Um carro, ele precisa se movimentar, ele se movimenta num espaço de 80 quilômetros, certo? Durante um tempo aí de 2 horas, certo? Ele quer saber a velocidade relativa desse carro, ok? Então o que a gente vai ter aí nessa situação? É só jogar na fórmula. Ele já deu as nossas variações prontas, então a fórmula diz o quê? Que se existe uma velocidade, ela é igual à nossa variação de espaço pela nossa variação de tempo, onde se o nosso espaço é 80, o nosso tempo é 2, 80 dividido por 2 dá 40, certo? 40 o quê? Aí que é uma parte importante, observa muito bem as unidades que você está trabalhando, ok? Presta sempre muita atenção nisso. Porque se eu tenho 80 km, vai ser então a velocidade em quilômetros e está sendo dividido por 2 horas. Dividido por 2 horas. Então, 80 km dividido por 2 horas dá 40 km por hora. Beleza? Um exemplo bem simples aí, bem sossegado, sem muito segredo nessa parte. Ok, pessoal? Mas uma das partes mais importantes que a gente tem dentro dos estudos do movimento é a relação da chamada função horária do movimento uniforme, certo? A relação da função horária, ela é uma fórmula que ela dá um gráfico, que normalmente ela é representada em formas de gráfico, certo? E ela é uma situação bem importante que a gente vai ter. Nosso exemplo bem simples aqui. Copiaram, né? Então, bora lá. Agora, a função horária dentro do movimento retilíneo uniforme, certo? A nossa função horária, certo? A nossa função horária. A gente vai usar esta formulinha aqui, ok? Presta atenção aqui. Normalmente, quando a gente começa a medir alguma coisa, vocês concordam comigo que o tempo inicial, quando a gente começa a medir, não é sempre 0? Sim. Então, esse tempo inicial, a gente joga ele lá para 0. Então a nossa fórmula ficaria como agora? Sendo a velocidade, igual sendo o espaço final, menos o espaço inicial, dividido pelo tempo. Vamos mexer, fazer algumas operações matemáticas aqui, trabalhar um pouco melhor com essa fórmula. Não tem nada embaixo da velocidade, eu posso colocar um 1. Então, eu posso fazer umas multiplicações aqui. Espaço menos espaço inicial, vezes 1, espaço menos espaço inicial, ok? Seguindo aí. Isso vai ser igual a velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo é velocidade vezes tempo. Tá negativo, o espaço inicial passa para lá, positivo. Então, o nosso espaço é igual o nosso espaço inicial mais, porque passou positivo, a nossa velocidade vezes o tempo. Essa aqui é conhecida como a fórmula do sorvete. O espaço sendo igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tá vendo esse tempo aqui? Tempo normalmente a gente mede em quê? Na relação do estudo da velocidade. Normalmente a gente mede em horas. Por isso ela é chamada de função horária. É uma função onde o espaço é uma variável dependente do tempo. Então, para cada valor de tempo que a gente tiver, a gente vai ter um valor de espaço final. Ok, pessoal?
Entenderam? Beleza aí? Agora vamos trabalhar um pouquinho com os gráficos. Vou apagar a lousa aqui rapidinho com o poder mágico da edição, a gente já volta quando a lousa estiver pronta. Agora seguindo aí, agora o estudo do movimento a partir de gráficos no movimento retilíneo uniforme. Vamos prestar atenção porque gráfico, nossa, normalmente o pessoal tem muito medo de gráfico, porque ele precisa de uma análise um pouco diferente, mas depois que você entende como que os gráficos, eles podem apresentar pra gente informações sobre qualquer tipo de situação, eles são a maneira mais simples que você tem para poder representar qualquer tipo de situação que você tiver. Hoje a gente vai entender como que funcionam os gráficos no movimento retilíneo uniforme pelos dois tipos de gráficos que podem ter e saber como que a gente pode construir um gráfico a partir da nossa função horária aqui, beleza? Lembrando aí, velocidade sempre constante, o que a gente vai ter aí é só a variação das outras situações que a gente tem aqui. Então, o exercício vai te fornecer um exemplo aí, que a velocidade ela é igual a 3 metros por segundo, só para a gente usar de exemplo. O espaço inicial ele vai sair da origem, então ele vai começar em 0 metros. Essas são as informações que a gente vai poder substituir na nossa fórmula aqui. Então, como que a gente faz essa substituição? Então, o nosso espaço ele vai ser igual ao nosso espaço inicial, que ele já falou para nós que vale 0, mais a nossa velocidade, que ele forneceu também, que vale 3, vezes o nosso tempo, que vale t, que a gente vai poder jogar qualquer valor de tempo aí que for necessário para a gente poder construir ou que o exercício pedir. Então a gente consegue melhorar isso aqui, porque qualquer número mais 0 é o próprio número, então o nosso espaço vai ser, nosso espaço final, 3 vezes o tempo que a gente precisar colocar nessa situação. Então, no gráfico, como que eu vou construir esse gráfico? Agora eu vou atribuir valores para tempo, e para cada valor de tempo que eu atribuir, a gente vai ter um valor de espaço final. Exemplo aí, vamos fazer com algumas situações para a gente poder construir esse gráfico. Então, vamos pegar para o tempo igual a 1 segundo, tempo igual a 2 segundos, tempo igual a 3 segundos, e tá bom, só até 3 segundos aqui já dá pra gente ter uma ideia boa do que a gente vai ter, porque a gente coloca mais alguns pontos aí. Certo? Então, fazendo a primeira substituição, para tempo igual a 1 segundo. Então, o nosso espaço vai ser igual a 3, vezes o nosso tempo agora vale 1, vezes 1, isso vai dar o quê? 3 metros. Então, no primeiro segundo que a gente tiver, o nosso tempo vai valer 3 metros, ok? No nosso espaço agora, quando o tempo for 2. Então, no lugar do tempo, eu vou substituir o 2. Isso vai dar 3 vezes 2, vai dar 6 metros, ok? Mesma coisa para o 3. 3, o nosso tempo agora vale 3 vezes 3, isso vai dar para nós 9 metros. Certinho aí? Então a gente vai ter essas unidades. Ah, mas como é que você vai dar onde vai começar? O tempo começa na onde? O tempo começa em 0 segundos. Se você analisar aqui, substituir o t por 0, vamos aqui pegar como o tempo foi igual a 0 segundos, a gente vai ter que o espaço é igual a 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. Então, o nosso espaço no tempo igual a 0 também sai da origem. Então, a primeira situação que a gente vai ter, temos aqui o plano cartesiano com os dois eixos, importantíssimo. Dentro de uma análise gráfica, a parte mais importante é você analisar quem são os eixos e como esses eixos estão empregados aí. Então, você tem o espaço dado em metros e o tempo dado em segundos. Então, para você substituir valores nesse gráfico, o seu tempo tem que estar em segundos e o seu espaço em metros. E o resultado do espaço que for dado também vai ser em metros, de acordo com o espaço inicial que você tiver e a velocidade. Ok, pessoal? Tá claro isso aí? Ficou beleza? Então bora lá, vamos agora substituir esses valores aí. Então, quando o tempo foi 0, o meu espaço também foi 0. Então, tempo 0, espaço 0, a gente sai da origem, ok? Agora vamos aqui. Tempo igual a 1 segundo. Vai aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, que foi o que a gente fez. No tempo de 1 segundo, o nosso espaço foi 3. Então, quando o espaço for 3, o nosso tempo é 1 segundo, ok? Agora, no espaço de 2, a gente vai ter 6, vai mais ou menos aqui. Então, no tempo de 2 segundos, a gente vai ter um espaço de 6 metros. No tempo de 3, a gente vai ter mais ou menos um espaço aí de 9 metros. 4 a gente não fez, mas vamos fazer aqui. Tempo igual a 4 segundos, a gente vai ter o quê? Que o espaço vai ser 3 vezes 4, então o nosso espaço vai ser o quê? 3 vezes 4 dá 12. 12 metros aqui. Então lá no 12,
a gente vai ter uma situação dessa e pronto, você montou a sua relação cartesiana. Agora a gente vai fazer o quê? Passar a reta que a gente chama. Então, a reta aqui, ela vai ser dessa forma aqui. Não ficou muito bem uma reta não, mas tá ótimo. Aqui é só pra gente representar. Certo? Então, o que a gente tem nessa situação? O que vocês podem observar? Que para quanto maior o tempo que a gente tem, maior é o espaço que a gente vai ter também. Então, os dois são diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo, maior o espaço. Regras de proporção a gente conversou na primeira aula lá. Qualquer coisa, volta lá para vocês ficarem ligados. Certo? Então, a gente vai ter essa situação aqui, que isso vai mostrar para nós uma reta. Uma reta. O que uma relação gráfica quer dizer com uma reta? Lembra que funções de primeiro grau geram retas. Então, num movimento retilíneo uniforme, os gráficos sempre vão ser retas. Porque a nossa função, quem gera o gráfico pra gente, ela é uma função de primeiro grau. Isso ajuda você a interpretar um gráfico, se você tiver os eixos dele, já ajuda você a saber com que tipo de movimento você está trabalhando. Quando você pegar qualquer exercício sobre estudo de movimento, primeiro passo, observa que tipo de movimento está sendo realizado. Se é movimento retilíneo uniforme, se é movimento variado, se é movimento circular, você tem que prestar atenção nesses conceitos aí. Beleza? Então vamos ver o que mais de informações esse gráfico traz pra gente. A gente viu que ele é uma reta crescente. Então toda essa reta crescente aí, ele vai mostrar que o quê? Quanto maior o tempo, maior vai ser o espaço que a gente vai ter. Mas existe uma outra representação gráfica que é importante também dentro do movimento retilíneo uniforme. Vamos apagando aqui. Ele é uma relação onde os eixos do gráfico agora não serão mais traçados pelo espaço e o tempo. O eixo agora, ele vai ser, a gente segue com o tempo, pode ser em segundos ou em horas aí, e a velocidade, ela vai estar, de acordo com isso aqui, em metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas a nossa relação gráfica, ela vai mudar um pouquinho. Lembra que a gente comentou no comecinho da aula que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é uma constante? Se ela é uma constante, como que graficamente é representado um valor que é constante com o tempo? Aqui a gente vai ter valores de tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui vai lá pro infinito, beleza? Até onde a gente quiser medir ou o que o exercício pedir. A velocidade a gente usou um valor fixo lá, a gente usou como sendo a velocidade 3 metros por segundo. Lembra que no movimento uniforme a velocidade é constante? Então se ela é constante, vamos jogar o valor para 3 aqui, não importa para que valor de tempo a gente tiver. A velocidade vai ser uma linha reta, constante, que não vai variar com o tempo. Isso quer dizer quando o valor é constante. Mas presta atenção, a gente vai ter duas situações. Ele pode estar dessa forma aqui, certo? Acima do eixo x, para valores positivos. Então aqui, quando a velocidade ela for maior que zero, a gente vai ter essa situação. Mas se eu tivesse um valor de velocidade negativo, vamos dizer que menos 3, ele seria a mesma situação, mas só que agora para baixo um pouquinho, certo? Para valores de velocidade menores que zero. Mas o importante que vocês têm que lembrar nessa situação, no estudo gráfico dentro do movimento uniforme, que sempre, se velocidade pelo tempo, você vai ter uma reta constante. Porque dentro dos estudos da velocidade, a velocidade da velocidade no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre constante, certo? Entenderam? Beleza? Relação gráfica agora ficou claro, sem nenhum segredo, certo? Vamos então para uma última parte, conversões dentro dessa relação da velocidade. Eu falei para vocês que normalmente ela pode ser expressa em qualquer um dos submúltiplos de espaço ou tempo, mas normalmente a gente tem dois padrões para a velocidade. Ela pode ser ou em quilômetros por hora, ou em metros por segundo, ok? Onde existe uma relação matemática, a gente consegue transformar essa situação nessa e essa situação nessa, beleza? Onde simplesmente vai ser o quê? A gente, quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Em metro por segundo por quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Por que desse 3,6 aí? Porque uma hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros.
Então a razão entre essas duas situações aqui a gente vai cortar, que vai dar o nosso 3,6, beleza? Que só para contextualizar vocês por que a gente está usando essa relaçãozinha. Tudo ok então? Então só mais um exemplo aqui, para a gente finalizar a nossa aulinha. Se eu tenho uma relação lá de 36 km por hora, eu quero saber quantos metros por segundo isso vai ter. Então a gente vai ter que montar uma relaçãozinha simples aí que eu sei que 1 quilômetro, aliás, que 1 metro por segundo tem 3,6 quilômetros por hora, certo? Então a gente vai fazer uma multiplicação aqui, x vezes 3,6, 3,6x. 1 vezes 36, 36, certo? Tá multiplicando, passo para o outro lado dividindo, onde x vai ser o quê? 36 dividido por 3,6, isso aqui vai dar para nós 10 metros por segundo. Então eu sei, com uma regra de 3 simples, ou a conversão já de uma maneira mais simplificada, essa relaçãozinha bem simples aqui, beleza, pessoal? Então a gente finaliza a nossa aula aí, fica ok então. Tem os exercícios lá, vocês vão fazendo os exercícios para vocês irem pegando o jeito. Lembra, física é resolução de experimentos, é resolução de exercícios que vocês vão ter. Cada exercício vai trabalhar com um certo tipo de contexto diferente para você ficar mais bem treinado sobre esses conceitos que a gente trabalhou durante essas nossas primeiras aulas. Ok, então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!